Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Que prazer tê-los aqui novamente no meu canal para assistir a mais um dos vídeos que podem interessar bastante a você, principalmente que está à procura de uma vaga nesse momento de pandemia ou até em outros momentos futuros, estão em busca de vagas para professores, vagas na área educacional, né? Então, na verdade, no vídeo anterior, nós vimos sobre o currículo, como seria elaborado um currículo para que a gente possa adentrar no mercado de trabalho da educação. E se você seguir o passo a passo do vídeo, se você foi orientado e você conseguiu fazer o seu currículo, agora é hora da gente falar sobre um outro fator, que é o fator entrevista. De repente você foi selecionado, que bom! Você foi selecionado para uma escola e agora, hein? Como agir numa entrevista na área de educação? Como que eu devo proceder? Quais os detalhes mais importantes? O que vai ser mais importante estar fazendo na hora da entrevista para não dar nenhuma bola fora e para ser selecionado? Tá aí um fator bem difícil também. E aí, na hora da entrevista, como a gente deve agir? Além do currículo ser um cartão de visitas na hora da apresentação, da seleção de vagas, como você se comporta numa entrevista é um passo adiante e também é muito analisado e observado para uma boa seleção, né? O recrutador poder estar selecionando você de uma maneira mais ampla, vamos dizer assim. Então, a maneira com que você vai se comportar, o modo como você vai agir, as coisas que você vai dizer na sua entrevista, dizem tudo sobre você. Então, é um momento que você não pode falhar. Ou seja, você tem que ter um bom preparo para esse dia, você encarar com bastante tranquilidade. Quando lhe chamam para uma entrevista de emprego, na área da educação, na instituição escolar, assim como em qualquer área que você for trabalhar, até fora da educação, isso é uma regra, né? Você deve estar bem vestido, bem asseado. No caso das mulheres, sem maquiagem exagerada, sem uma roupa que chama muita atenção. Então, tem que ser uma coisa mais formal, né? Então, isso vai ser muito observado. Os homens, barba feita, cabelo aparado. As mulheres, cabelo bem arrumado, uma maquiagem leve, não muito chamativa, né? Mas de maneira que possa passar seriedade até na maneira como você vai se apresentar. Esse vai ser a primeira impressão. É aquela coisa, a primeira impressão é a que fica. Porque você era conhecido através do seu currículo. Pessoalmente, vai ser comprovado tudo aquilo que você colocou no currículo. Então, aí é que vai ser analisado exatamente quem você é. A sua postura, o seu modo de falar, o seu modo de se vestir. Então, você deve ir com uma roupa mais séria, né? Principalmente mulheres, porque algumas mulheres vão com roupas provocantes ou roupas mais ousadas e isso não chama a atenção do entrevistador, muito pelo contrário, chama a atenção para que ele não te selecione. Então, não pode agir com vulgaridade, e sim com seriedade. A roupa, como você vai se apresentar, conta bastante e é o primeiro passo para sua entrevista dar certo. Use cores neutras, nada muito chamativo, né? Então, tem que ser uma entrevista onde você vai passar seriedade. E começa pelo jeito de se vestir. Demonstre estar confiante, postura reta e não demonstre nervosismo, porque isso é bem detectado, né? Quando a pessoa tá muito nervosa, muito agitada, isso é detectado automaticamente na entrevista. Então, procure estar relaxado, procure estar feliz por estar ali, né? Porque é uma oportunidade que você está tendo. Então, demonstre tranquilidade. Existe um estudo do comportamento humano que se chama PNL, que é a Programação Neurolinguística. Esse estudo, ele avalia todos os seus sentimentos demonstrados. Então, o mexer muito com as mãos, o gaguejar, o não falar com a pessoa olhando nos olhos dela, todo esse comportamento tenso, de estresse, ou então até uma leitura labial mesmo, até o jeito como você fala, se você treme a boca, tudo é avaliado. Então, por que eu tô dizendo isso? Eu vou ser entrevistado pela diretora da escola, será que ela vai avaliar tudo isso? Será que ela tem esse preparo de PNL para me avaliar? Não,
Porém, você nunca sabe se você vai ser avaliado por um psicólogo comportamental. Aí ele vai te avaliar realmente de cima a baixo. Então, se você tiver com um estado de nervosismo, onde você começa a gaguejar, mexer com as mãos, balançar a perna enquanto está falando, você passa o quê? Insegurança. E insegurança não é bem-vinda dentro de uma entrevista. Então, muito cuidado ao demonstrar esses sentimentos, é claro. Vamos estar nervosos diante de uma entrevista? Vamos, porque a gente não sabe se vão chamar, se vamos ser bem aceitos, né? Se a gente vai lembrar tudo aquilo que a gente colocou no currículo para responder as questões do entrevistador. Mas tome muito cuidado com transpassar isso. Procura, como eu falei, sempre postura reta, sabe? E procura conversar normalmente, com transparência, que isso vai te fazer relaxar mais do que você ficar nessa tensão a ponto de transpassar toda a sua insegurança. Sendo assim, a calma, a veracidade nas palavras e a tranquilidade dizem muito, né? Então faz muito sentido você estar tranquilo, você estar mais calmo. A palavra entrevista já diz por si só, entrevista. Então é olho no olho. Não é conversar com a pessoa olhando para o lado, olhando para cima, olhando para baixo, não. Entrevista, se você for analisar essa palavra, é olho no olho, é tudo que está sendo dito com mais realidade, vamos dizer assim. Você não consegue mentir, por exemplo, olhando no olho de uma pessoa. Você acaba se entregando. Então, por isso tem esse nome, entrevista, porque a pessoa quer avaliar até que ponto a veracidade, você está passando veracidade nas suas palavras. Né? Então, você não sabe o que o entrevistador está pensando no momento em que você está falando. Então, procure ser o mais transparente possível. Quem está te avaliando realmente vai perceber tanto o seu comportamento quanto a sua segurança e se tudo que ele leu ali no seu currículo está batendo com o que você está falando. Então, é muito importante nessa entrevista você ser o mais realista possível. Trabalhar a sua autoconfiança é essencial. Ler o seu currículo antes de ir para a entrevista também. Então, procure analisar tudo que você escreveu, porque isso vai ser perguntado, né? Para você não cair em contradição. Quantos anos você trabalhou nessa escola? E você esqueceu, porque na hora do nervoso dá um branco. 5 anos, mas aqui tá 7 anos, ou tá 4 anos. Já caiu em contradição, pode parecer mentira, às vezes você só esqueceu. Então, procure ter essa autoconfiança no que você está falando. Leia bastante o seu currículo várias vezes, esteja preparado para qualquer tipo de pergunta, né? Então, procure se policiar nesse sentido, de não esquecer fatos, porque vai ser perguntado. Então, tenha o seu currículo na cabeça. Quanto tempo você trabalhou em determinada escola, quais eram as suas atividades lá, o que você fazia. Então, a autoconfiança também é primordial numa entrevista. Fale de você como você realmente se vê. Evite ficar enfeitando dados ao seu respeito. Sabe, quanto mais humildade e quanto mais sinceridade, melhor. Uma coisa bem importante também, a pontualidade. Chegar um pouquinho antes, a entrevista está marcada para determinada hora, chegar 10, 15 minutos antes também conta muitos pontos ao seu favor. Mostra pontualidade e comprometimento. É impossível saber quais os tipos de perguntas que serão feitas pelo entrevistador. Pode acontecer de entrevistas que não têm relação direta com a vaga acontecerem. Então, são imprevistos que você também tem que estar preparado. Nessa hora, ter a capacidade de estruturar a lógica e o raciocínio é essencial. Podem ocorrer, sim, essas perguntas que não têm nada a ver com o seu currículo. Como, por exemplo, já aconteceu até comigo. Com qual pensador você identifica mais dentro da pedagogia e por quê? Cite uma frase de tal pensador. Nessa hora que você está desestabilizada, né, nervosa, como que faz? Então, vai ter que ter jogo de cintura. Não vai lembrar do tal pensador, o que ele disse naquela época e tal. Isso é mais uma pegadinha, mais para testar realmente seu nervosismo, para testar até que ponto você tem conhecimento dentro da área da educação. Então, se você não lembrar, realmente diga a verdade. Olha, no momento eu não estou recordando, não estou associando o pensador
ao meu comportamento? Seja real, seja sincero. Ou se você lembrar, fale assim, de uma maneira que seja clara, nítida e objetiva. Esse é o segredo. Então, acontece dessas perguntas surgirem, que você tá lá preparada, com o currículo todo decorado, isso, como se fosse uma oração ali, amém? Só que vem uma pergunta capciosa no meio da entrevista e você não sabe como agir. É como eu falei, haja com sinceridade. Se você sabe, se você domina o assunto, fale. Se você não domina, não há vergonha nenhuma em dizer que não sabe. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal que diz muito sobre você. Então, é interessante você estabelecer uma forte linguagem corporal. Só que você não exagere em movimentos. Por exemplo, ficar de braços cruzados dá a impressão que você está com medo, insegurança. Então, procure se soltar, sabe? Não segurar os braços, ou então não ficar com as pernas cruzadas, assim como se você tivesse acolhido mesmo, né? Como se você estivesse escondendo mesmo. Não, deixa o corpo relaxado, deixa o corpo solto e procure ficar descontraído. Apresente uma boa imagem nas redes sociais. É muito comum agora as empresas, atualmente as escolas também, né? Procurarem pelo seu perfil na rede social. E não fica nada agradável se você tiver um comportamento ou uma compostura lá totalmente desequilibrada. Então, o que você deve fazer? Você deve, pelo menos nas suas redes sociais, tentar manter ou fotos ou informações que passem coisas positivas, coisas boas, comprometimento, né? Então, cuidado ao dar as redes sociais numa entrevista ou no seu currículo, a pessoa, quando vai ver, se decepciona. E fala, é esse tipo de professora que eu quero para minha escola? Uma garrafa de... Claro, vocês podem beber? Podem beber. Mas assim, uma garrafa de bebida na mão e toda doida, descontraída, né? Uma coisa que já começa a pegar mal, entendeu? Então, hoje em dia é muito natural que as empresas busquem as redes sociais para saber um pouco mais sobre você. Então, procure demonstrar seriedade também dentro das redes sociais, claro. Ninguém é santo que vai ter que ficar lá, né, para demonstrar. Não, você é você. Só que cuidado com os excessos. Os excessos acabam desclassificando, principalmente nesse período em que você está sendo classificado para uma vaga de emprego. Você precisa se comunicar de maneira profissional. Então, evite gírias, erros de linguagem, algo que fuja um pouquinho do padrão de uma entrevista, né? Então, evite falar aqueles vícios, né? Que eu tô falando agora, esses vários nés, então, tipo, sabe? Coisas assim do gênero. Isso ajuda muito que você seja desclassificado do recrutamento. Então, procure falar de uma maneira profissional, use palavras técnicas, né? Essas palavras direcionadas, palavras técnicas mesmo, direcionadas para o cargo que você está pleiteando aí. Procure ser mais objetivo e prático possível. Uma outra coisa também muito, que isso daí acaba realmente com qualquer entrevista, é você falar mal da empresa onde você trabalhou, ou falar mal de um colega de trabalho que trabalhou com você. Por que você saiu de determinada escola? Ah, lá pagava mal, era uma escola terrível, eu não recomendo para ninguém, maltratavam os professores, ou nossa, era uma escola horrível, nunca. Sabe, são escolas que você trabalhou, ou empresas que você trabalhou, que você deve ser grato a elas, porque adquiriu experiência. Então, além de ser antiético, é desconfortável, é desagradável. Então, nunca fale mal de uma instituição que você trabalhou dentro de uma entrevista. Nem fora, né? Porque isso já se torna fofoca, já é uma coisa pesada. Mas assim, nunca fale mal. Por que você saiu de lá? Ah, eu pleitei um salário um pouco maior. Ah, eu quero crescer mais profissionalmente. Ah, a escola não estava bem, a escola fechou, qualquer coisa que não comprometa a índole das pessoas e da escola onde você trabalhou. Seja bem dinâmico e comunicativo. Candidatos que se escondem não se destacam. Então, demonstre uma boa relação interpessoal.
Acontece muitas vezes, principalmente em escolas, de ter dinâmicas de grupos, de ter até entrevistas coletivas. Então, quanto mais você falar, quanto mais você se destacar, vai ser melhor para você na fase do recrutamento. Então, procure ser comunicativo, ter empatia e ser simpático. Isso é muito importante também e vai ser bastante observado. Autoconfiança é a alma do negócio. Acreditar que aquela vaga vai ser sua. Acreditar que você tem capacidade para aquela vaga. Aceitar as suas condições. Aceitar tudo que você tem como experiência e que isso vai lhe ser válido. Se você não acreditar em você, você vai passar essa insegurança para quem está te entrevistando e essa pessoa também, automaticamente, como um espelho, não vai acreditar em você. Leve as armas mais poderosas que você tem, o seu sorriso e a sua fé. E você vai ver como o emprego vai estar na sua mão, a oportunidade vai estar na sua mão. Depende de você. Depende de você acreditar no seu potencial e bola pra frente. Vamos ajudar o canal a crescer, vamos se inscrever, compartilhar, criticar, críticas construtivas também são bem aceitas, elogios, a gente aceita tudo, mas desde que vocês participem. Muito obrigada por estarem mais uma vez comigo nesse canal, assistindo a mais um vídeo. Outros, se Deus quiser, virão. Eu aguardo também que vocês me mandem sugestões do que vocês gostariam de ouvir, de assistir, que eu estarei acatando todas e em breve vamos ter mais novidades. Curtam, compartilhem, comentem e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e até lá, hein?